Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ivo para o canal Ivo Brasileiro para mais uma edição aqui, mais um vídeo. Hoje estamos em pleno inverno, mas um calor que ninguém aguenta. Depois eu vou deixar vocês com a imagem do dia de hoje. Um calor inacreditável. Eu acredito que deve estar beirando os seus 80, 82 por aí. Mas eu estou falando em Fahrenheit, não em Celsius. É, mas está um calor. Na verdade, Califórnia por isso que eu gosto da Califórnia por esse motivo, porque aqui, lógico que esfria, mas normalmente esfria pela noite. A Califórnia tem o mesmo clima do deserto. À noite é frio e durante o dia um calor espetacular. Mas esse vídeo aqui eu vou gravar sobre os brasileiros, sobre quais são os 5 motivos de contratar um brasileiro e por que as pessoas preferem contratar os brasileiros. Porque a maioria das pessoas tem a opção de contratar um brasileiro. Então vamos lá para mais esse vídeo. Vamos ver quais são os 5 motivos que fazem com que as empresas tenham esse interesse pelo brasileiro. E o primeiro é a adaptação. O brasileiro ele é totalmente adaptável, digamos assim. Ele consegue reunir várias qualidades e consegue se enturmar com as pessoas. Ele se adapta tanto no conhecimento, em relação à culinária, cultura do país, amizade. O brasileiro é muito fácil, ele tem uma adaptação muito fácil. E essa adaptação normalmente não acontece em outros países, nativos de outros países. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos é dividido por áreas e por cidades. Na Flórida, por exemplo, na Flórida tem a comunidade brasileira, tem a comunidade cubana e tem a comunidade dominicana. E também tem mexicanos, lógico, os mexicanos têm por todos os Estados Unidos. Os mexicanos e os asiáticos são os grupos que mais imigrantes tem aqui dentro dos Estados Unidos. Por exemplo, no Texas temos a comunidade mexicana. Na Califórnia também os mexicanos predominam e os asiáticos. Aqui tem muitos mexicanos e muitíssimos asiáticos aqui na Califórnia. Chicago, mexicano. Massachusetts, brasileiro e o sul de Boston, mexicano. Tem muitos mexicanos. Os mexicanos, existem aqui sérios problemas. Los Angeles, mexicanos e negros. Os mexicanos e os negros aqui nos Estados Unidos não se levam bem. Existem grandes problemas de gangues, rivalidades. É muito sério esse problema. Ocorre muito em Chicago, Los Angeles, Boston. Negros e mexicanos realmente não se dão bem. Mas isso não acontece com o Brasil, com os brasileiros. Os brasileiros são bem aceitos, principalmente pela comunidade americana. Os americanos gostam muito do brasileiro e gostam de trabalhar com o brasileiro. Outro ponto positivo, que é o segundo que eu anotei aqui, é trabalhador. O brasileiro é extremamente trabalhador. Não vou generalizar, existem exceções que fogem da regra, mas a maioria dos brasileiros são extremamente trabalhadores e investidores. Normalmente o Brasil investe aqui na área de transporte, caminhão, tem muitos brasileiros trabalhando e compram os seus próprios caminhões. Tem muito brasileiro, os brasileiros também trabalham na área de construção. A maioria dos brasileiros fazem muito dinheiro na área de construção, principalmente em Massachusetts. Na área de limpeza, em New Jersey, os brasileiros dominam na área de limpeza e muitos deles já têm sua própria empresa e contratam especificamente, buscam por brasileiros também, porque o brasileiro conhece o brasileiro e sabe que a mão de obra do brasileiro é uma excelente mão de obra. Aqui na Califórnia e no Texas existem muitíssimos mexicanos. A comunidade aqui do México é muito forte, mas os mexicanos também não tem nada contra os brasileiros e também normalmente preferem a mão de obra brasileira para trabalhar com eles. Os mexicanos gostam de trabalhar com brasileiro. Flórida, Orlando, toda aquela área de Miami, ali é lotado de brasileiros e muitos deles investidores. Já abriram negócios, restaurantes, dominam na área de transporte, como transporte pesado, como caminhão, limpeza. A área de construção civil só dá brasileiros. Os brasileiros estão em todas. Isso é um ponto positivo. Eu lembro que quando vim para os Estados Unidos, o Canadá solicitava brasileiros.
o Canadá solicitava imigrantes brasileiros, mas imigrantes que teriam que passar por uma pré-qualificação, no caso, teriam que ser pessoas já formadas, que iriam agregar a mão de obra especializada no Canadá. Mas isso não acontece só no Canadá. Aqui nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos também necessita de mão de obra especializada. Engenheiros, médicos. Os Estados Unidos sempre está aberto a esse tipo de mão de obra. A maioria das mãos de obras que chegam aqui nos Estados Unidos, ou ao menos que chegavam aqui nos Estados Unidos, não eram especializadas. Hoje esse comportamento mudou muito, porque a maioria dos jovens que entram aqui, eu já comentei isso num vídeo anterior, a maioria dos jovens sim são mão de obra qualificadas, já falam o idioma e são brasileiros com certeza e se adaptam tranquilamente com o sistema, com as doutrinas, no caso, com o sistema do país. O próximo passo, o próximo item que eu anotei é organizado. O brasileiro é uma pessoa extremamente organizada em relação à sua vida privada, como também dentro da empresa. Em todas as empresas que eu trabalhei, que havia um brasileiro, realmente você nota que os brasileiros se adaptam e se enquadram melhor dentro do grupo e se destacam dentro dos demais empregados. Por quê? Porque eles fazem o trabalho bem mais organizado e muito mais rápido. Lógico que sempre eu comento aqui que existem exceções nessas regras. Mas nos trabalhos nas empresas que eu passei, sempre os brasileiros sentiam digamos assim, uma posição de destaque dentro dos demais. Pela maneira com que eles trabalham, pela agilidade, o brasileiro trabalha muito rápido em relação a outras, digamos assim, outras nacionalidades. As outras pessoas têm um sistema diferente de trabalhar, trabalham com mais tranquilidade. O brasileiro já vem num ritmo muito mais rápido. Por isso que eu falo que quando você está numa empresa e entra um outro brasileiro, você sabe que a competição vai ser dura. Porque brasileiro com brasileiro é complicado. Você está entrando um outro profissional também que vai trabalhar da mesma forma, até melhor que você. E ocorre muito, existe muito esse problema, infelizmente, entre os brasileiros, que quando um brasileiro entra num trabalho e já tem um outro brasileiro, o que ele vai procurar fazer é tentar prejudicar o trabalho de um outro brasileiro para colocar naquele posto de serviço um amigo seu, um familiar. Isso ocorre muito. Infelizmente, esse é o grande problema que nós passamos aqui com a comunidade brasileira. Mas não desmerecendo que os brasileiros, realmente, se não são os melhores, são um dos melhores imigrantes na área de trabalho, em qualquer área que eu conheço aqui nos Estados Unidos. Outro ponto positivo e que o brasileiro tem a sensibilidade de pegar em outro brasileiro. O brasileiro é extremamente amigável, principalmente se ele necessita alguma coisa de você. Ou se você é um nível superior a ele no trabalho, por exemplo, o chefe, o encarregado, o brasileiro vai ser extremamente amigável, compreensivo, sempre com um largo sorriso no rosto. Isso é uma identidade do brasileiro. Se acaso ele não precisa de você, se acaso não existe nenhum interesse, tanto pessoal quanto em relação ao trabalho, esqueça, ele não vai se aproximar de você, porque o brasileiro tem isso na cabeça, ele tem metas a cumprir e ele vai para cima do que ele quer fazer de qualquer maneira, seja o que for, e passe por cima de quem for. Então, realmente, nas empresas que eu trabalhei, principalmente no FedEx, até por sinal eu estou com a camisa do FedEx hoje, eu trabalhei no FedEx, trabalhei na área de limpeza, trabalhei na área de construção, não consegui trabalhar muito tempo, é um serviço pesado. Trabalhei na área de segurança, por sinal aqui em segurança eu não encontrei outro brasileiro, mas eu sei que existem brasileiros trabalhando na área de segurança, mas eu encontrei aqui, pelo menos na Califórnia, a maioria são mexicanos. Por incrível que pareça, eu não encontrei brasileiros, mas eu sei que se tem brasileiros na empresa onde eu trabalho, nesse segmento que eu trabalho, com certeza eles estão tendo um destaque em cima de outros. Porque isso é natural do brasileiro. O brasileiro sempre, ou na maioria das vezes, sempre se destaca
principalmente em relação a trabalho. Isso é, por um lado, é um ponto positivo, mas também, por outro lado, como eu comentei com vocês, em relação à amizade, sempre na maioria das vezes vai existir um interesse, porque se aproxima de você é porque está precisando de algo, porque está precisando de uma indicação de trabalho, ou tem um amigo que acabou de chegar do Brasil e todavia não tem trabalho, então se você poderia ajudar esse amigo a encontrar um trabalho, sempre rola uma pedrinha, sempre tem alguma coisa. Eu falo isso de cadeira porque eu sou brasileiro. Eu sei como o brasileiro se movimenta, tanto aqui nos Estados Unidos, quanto na Europa, na Espanha e em Portugal. Eu sei como é que funciona. Normalmente, quando você chega no país, lógico que te ajuda, talvez, a ter amizade com o brasileiro em relação a trabalho, em relação a indicações de trabalho, ou para que você não se sinta sozinho, para ter com quem conversar e ter a mesma cultura, comem as mesmas coisas, a mesma culinária, enfim, mas não é bom você ficar muito involucrado por muito tempo em comunidades brasileiras, porque você vai deixar passar muitas coisas para trás e você não vai conhecer o que realmente é o propósito que você veio aqui nos Estados Unidos, de fazer dinheiro, mas logicamente conhecer o país também, conhecer a cultura dos Estados Unidos, ver como as coisas andam aqui. Se você anda ali enfronhado com os brasileiros, logicamente você vai deixar muita coisa passar. E o quinto e último item que eu coloquei aqui nos meus itens, por que eu contrataria um brasileiro, é o patriotismo. O brasileiro, quando se refere aos Estados Unidos, ele tem os Estados Unidos um patamar muito alto, altíssimo. E isso, sem sombra de dúvida, os americanos percebem o quanto o brasileiro gosta e ama os Estados Unidos. Tem muitos brasileiros que amam os Estados Unidos muito mais que sua própria nação, muito mais que o Brasil. Muitos brasileiros que estão aqui. Muitos brasileiros esquecem que são brasileiros, ou ao menos tentam esquecer que são brasileiros. E tem os Estados Unidos como num patamar altíssimo. E isso, lógico que os americanos notam. Em vista de outras nacionalidades que tem nos Estados Unidos, que os asiáticos, que são os índios e os chinos, os mexicanos, os americanos não se levam bem com os mexicanos. Não existe uma rivalidade muito grande entre americanos e mexicanos, principalmente os americanos negros. Os americanos negros não se levam bem com mexicanos, que não é o caso do Brasil. O Brasil e os brasileiros não têm problema algum com nenhuma outra nacionalidade. Com os porto-riquenhos, principalmente em Massachusetts, tem muito de Porto Rico. Porto-riquenhos, dominicanos, cubanos, mexicanos, enfim, Guatemala. Qual mais outra nacionalidade? São N nacionalidades que migram aqui nos Estados Unidos. O Brasil não tem problema com nenhuma. E eu já trabalhei com pelo menos, se não com todas, a grande maioria de pessoas que vieram de outras nações, de outros países. E realmente o relacionamento é excelente. Principalmente quando eu chego na empresa, eles não sabem exatamente de onde eu sou, até que eu fale. Porque eles não sabem se eu sou dominicano, se eu sou de Porto Rico, enfim, se eu sou árabe. Muitos imaginavam que eu era árabe, mas depois que eles perguntam de onde eu sou e tem certeza de onde eu vim, o comportamento é completamente outro. Completamente outro. É muita alegria. A primeira coisa que eles já comentam é sobre as mulheres brasileiras, que é um tema também que eu quero falar. As mulheres brasileiras são consideradas uma das mulheres mais bonitas do mundo. E as mulheres brasileiras também se cuidam muito, gastam muito dinheiro com tratamento, com estética, muito diferente de mulheres de outras nações que não investem tanto assim no perfil, na carcaça, digamos assim. As brasileiras realmente, elas dão de 10 a 0 e muitas outras mulheres. As brasileiras são extremamente vaidosas, extremamente vaidosas. Mas esse é um tema também que eu quero comentar em outros vídeos. Mas então, um resumão seria isso que eu queria comentar com vocês. Por que contratar um brasileiro? Primeiro, ele se adapta muito fácil. Segundo, trabalhador.
Terceiro, organizado. Quarto, amigável. Quinto, patriota. Esses são os 5 principais motivos para que se contrate um brasileiro, e são os motivos que os brasileiros realmente têm um destaque dentro do mercado americano. Porque quando eles notam da onde você vem, realmente, com certeza você vai ser contratado. Nenhuma empresa despreza uma mão de obra brasileira. Isso é excelente. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse vídeo, sobre o que vocês querem que eu comente sobre mais algumas coisas, sobre outras dúvidas que vocês possam vir a ter aqui nos Estados Unidos e como é viver aqui nos Estados Unidos, deixa no seu comentário aí, deixa um like no vídeo e inscreva-se no meu canal Ivo Brasileiro. E eu fico muito feliz por vocês estarem compaginando comigo, trocando figurinha. Isso é muito importante para mim, é muito importante para o canal e incentiva para que a gente faça mais vídeos e jogue mais ânimo nisso, coloque mais sangue no canal, mais vida. Tá ok, então, pessoal, um abraço. Eu vou deixar vocês com as imagens aqui, como é que tá o clima aqui, ao redor de mim aqui, porque eu tô gravando aqui no fundo da casa, então eu quero que vocês vejam aqui que calor que está fazendo em pleno inverno na Califórnia. Tá ok, pessoal? Um abraço, até mais.